chega, as redes que ficaram travadas, agora também não, mas agora voltou ao normal. Tudo se resolve. Pessoal, falar um pouquinho sobre aqui está no cigarro. O assunto de hoje ele envolve dívida. Dia 4/10. Primeira avaliação amanhã não. Isso aqui depois eu vou trocar, tá? Eu vou postar uns exercícios para vocês fazerem. Olha só, então, olha só, a aula de hoje eu postei um materialzinho aqui, ó, baseado nesses resumos que eu peguei aqui, um sobre dívida externa e outro sobre risco país. Por que é importante falar sobre isso? E por que essas coisas elas estão relacionadas, tanto a dívida externa como o risco país? Vocês têm ideia? Permitir, Darione chegou. Do que significa esses termos? Dívida, né? Dívida da onde? Interna, externa? Risco país? Acredito que esses termos vocês já ouviram falar, pelo menos na TV, né? No jornal. Não? Sim. Pessoal, é o seguinte: quando se fala em dívida, dívida nacional, a gente fala da dívida do próprio país. Essa dívida ela pode ser tanto interna, como essa dívida ela pode ser externa. Normalmente, os países eles têm dívidas. Não necessariamente um país com uma dívida em relação a outro país, mas o país ele tem uma dívida em relação a, por exemplo, organismos ou empresas de um determinado país e algumas entidades internacionais, como, por exemplo, o próprio Banco Mundial, o próprio Fundo Monetário Internacional, ou mesmo uma instituição privada que se endivida porque, na verdade, ela quer ganhar dinheiro lá na frente, como, por exemplo, um banco privado muito grande, como, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar num banco chamado JP Morgan, né? Se fala JP Morgan, que ele opera todos os dias aqui no Brasil, no mercado financeiro do país, tá? Então, um país, ele tem essa dívida que ela pode ser tanto interna como externa, porque ele tem diversas obrigações financeiras e ele necessita captar recurso financeiro de terceiros para isso, tá? A forma como se origina essa dívida, ela pode ser do tipo interna como externa. Se essa dívida ela for através da emissão de um título público, tá? Eu acredito que vocês já ouviram falar do famoso Tesouro Direto, tá? É uma ferramenta que não existe de hoje, de pouco tempo para cá, uma ferramenta muito antiga, mas se tornou popular, né? Hoje uma pessoa comum consegue fazer um pequeno empréstimo para o governo, consegue comprar uma fraçãozinha de um título do governo e consegue se tornar, portanto, credora de parte da dívida do governo. Então, a primeira forma que o governo ele consegue se financiar, ou seja, buscar recurso para pagar uma dívida, e assim ele cria uma dívida, né? Aliás, desculpa, ele busca captar um recurso no sentido de cobrir déficits orçamentários. Por exemplo, todo ano não, o governo ele faz uma programação, por exemplo, para os 4 anos, né? Então, ano a ano ele vai ter gastos, despesas. Esses gastos e despesas nós chamamos tecnicamente de déficit orçamentário, déficit de orçamento, tá? E como que ele vai fazer para captar recurso para pagar essas despesas que ele tem, com folha de pagamento de funcionários, investimento em obras públicas, novas obras, reformas, construção e reformas. Às vezes, apenas a arrecadação pública, o dinheiro com a arrecadação pública não é suficiente. E por isso que o governo ele necessariamente tem que se endividar. E basicamente todos os governos fazem isso. Então ele tem uma forma de originar uma dívida no intuito de captar esse recurso financeiro. Quando o governo ele emite títulos públicos federais, então ele está originando
essa dívida através da emissão de título. E essa dívida a gente chama de dívida imobiliária, que ela pode ser tanto interna aqui no nosso país, como ela pode ser externa. Quando que essa dívida é interna? Quando você, por exemplo, faz um cadastro numa corretora, eu acredito que vocês já viram propaganda sobre isso, é o que mais tem no YouTube, hein? Quando você digita algum conteúdo sobre finanças, finanças pessoais, e de repente aparece aquela propaganda lá, venha você para a corretora, não vou falar nome, né, mas menciona lá o nome, venha você investir no Tesouro Direto a partir de R$ 30 por mês. Então, quando você, por exemplo, cria uma conta numa corretora e você compra que seja um título ou uma fraçãozinha dele, saiba que você está sendo um credor da dívida interna do país. Por que dívida interna? Porque ele está buscando saldar esse déficit orçamentário, está buscando recurso internamente, no próprio país, com moeda nacional. Agora, muitas vezes, o governo também ele busca esse dinheiro lá fora, certo? Como? Ele emite alguns outros títulos específicos, de forma tal que quem vai comprar esse título são pessoas estrangeiras. Isso também é dívida imobiliária, não me recordo se eu falei esse termo. Mas quando a gente fala do lançamento de título para buscar dinheiro para financiar o seu orçamento, a gente está falando em criação de dívida do tipo mobiliária. Não é imobiliária de imóveis, é de mobília, de imóvel. Por quê? Porque esses títulos eles são passíveis de transferência. Você pode muito bem comprar um título desse e depois, normalmente, você vende ele. Você vende aí, você vai resgatar o seu valor, né, o principal, que foi o dinheiro que você aplicou, mais aqueles juros, né, prometidos pelo governo. Então a gente pode classificar essa dívida tanto como interna como externa. A gente pode classificar essa dívida também de acordo com a moeda na qual ela é gerada, tá? Se for uma dívida interna, certamente ela vai ser em moeda doméstica, também chamada de moeda nacional. E se for uma dívida interna, ela vai ser financiada, geralmente ela é em dólar, tá? E tanto as pessoas físicas podem ser credoras dessa dívida, só que, claro, em menor parte, né? Porque imagina, eu compro um pouquinho de fração de título do Tesouro Direto, vocês compram mais um pouquinho também. Cada pessoa, né? A pessoa física falando, vai lá e compra um pouco. Tudo bem, mas é algo assim, irrisório, muito pouco. Quem são os grandes credores do governo, na verdade, são bancos, tá? Os grandes bancos daqui do nosso país compram títulos do governo federal. Por quê? Porque o banco quer ganhar dinheiro, tá? Então, se o banco tem o dinheiro agora, ele vai lá, faz o empréstimo para o governo. Toma aqui, governo. Toma o dinheiro que você precisa e em troca você me dá esse título que eu estou comprando e lá na frente eu vou resgatar ele, ou seja, o principal, o dinheiro que eu investi, mais os juros que você está me prometendo. E bancos estrangeiros fazem muito isso também. Por que os bancos estrangeiros fazem isso? Porque os bancos estrangeiros eles têm na composição de suas carteiras diversos ativos, tá? Uma boa parte desses ativos são de renda variável, por exemplo, ações de empresas, fundos imobiliários, só para citar alguns exemplos. E eles também têm parte do dinheiro investido nessas carteiras e naquilo que a gente chama de renda fixa, ou seja, aquele dinheiro que você sabe, né? Você fez uma aplicação lá, você sabe quanto você vai ganhar, tá? Então, por isso que normalmente os bancos gostam de comprar títulos públicos federais para estar compondo ali, para, digamos assim, diversificar o risco da sua carteira, tá? Então, só para vocês entenderem, todos os governos têm dívida, tanto interna como externa. E aí você pergunta, a dívida do país é controlada? É uma dívida assim que está fugindo do controle? Hoje a maior parte da dívida do Brasil ela é interna. Tem até uma matéria que eu estava vendo aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu compartilhar a tela aqui. A tela inteira.
Não, não é isso aqui. Deixa eu ver. Aqui onde fala sobre dívida externa, como ela é formada nesse artigo aqui. Eu vi uma cifra bem interessante. Deixa eu descer aqui. Aqui, ó. Pessoal, olha aqui, ó. Dívida externa brasileira. Atualmente, dívida pública do Brasil. Ah, tá. Dívida pública é quando a gente faz essa junção da dívida interna, ou seja, o que o governo está devendo para as empresas e para as pessoas aqui no Brasil. Quando a gente fala empresas, por exemplo, os bancos, né, que emprestam dinheiro para o governo federal. E mais o que o governo deve lá fora para as empresas e entidades governamentais e estrangeiras. Aí a gente vai ter a chamada dívida pública do Brasil, que é a dívida interna mais a dívida externa. Então, olha só, informações referentes a fevereiro do ano passado, 2020, mostram que o Brasil possui um índice de dívida pública de 88% do PIB. Gente, vocês acham pouco ou acham muito? Aqui é a dívida interna, não externa. Aqui está falando que somente a dívida interna ela representa 88% de tudo que está sendo produzido no país. É muito sim, não é pouco, tá? E aí relacionado a essa ideia de dívida, principalmente externa, vem um outro termozinho chave, e eu acredito que vocês já ouviram falar, chamado risco país. Já ouviram? Nunca ouviram falar? Oi? Eu acho que não. Tá. O risco país, como o próprio nome sugere, bom, risco, o que é risco? Puxa, o risco vocês sabem que ele está relacionado àquela ideia de, puxa, o negócio é arriscado, existe uma chance de, talvez uma grande chance, né, das coisas não ocorrerem conforme eu espero. Então, risco é isso. Ele está relacionado à probabilidade ou da ocorrência de um evento ou da não ocorrência de um evento esperado. Pode ser que as coisas não ocorram como você espera. Por exemplo, digamos que você é agricultora, então você tem uma fazenda e você vai plantar soja, né? Quem é que garante que você vai colher? E se não chover? Ou se chover, mas de repente a chuva atrasar, não choveu como esperado, tá? Isso é risco. Tá? É a ocorrência de um evento inesperado ou de repente a ocorrência de um evento esperado, por exemplo, a chuva é um evento futuro esperado, mas não ocorreu conforme se esperava, tá? Não choveu, digamos assim, de forma suficiente para que você tivesse aquela colheita esperada, aquele nível esperado, e você colheu menos, portanto você ficou no prejuízo. Então o risco é isso. O risco é uma coisa que não dá para eliminar ele. A gente não elimina risco, mas a gente administra o risco. Então é assim, quando se fala em risco país, logo de cara a gente entende a probabilidade ou a chance de você, sendo credor da dívida daquele país, aquele país não conseguir honrar com esse compromisso financeiro. Você vai e empresta o dinheiro para o país e você lá não tem muita garantia de que ele vai te pagar. Você sabe que o país está meio enroscado, ele deve muito, o índice de endividamento dele é altíssimo. E aí, você vai emprestar dinheiro para esse país, colocar o seu dinheiro lá? Talvez sim, desde que ele tenha algo de muito atrativo. Ele vai ter que ter um spread alto. O que é o spread? É a diferença. Você olha lá, por exemplo, para os títulos públicos dos Estados Unidos, né? São considerados títulos soberanos, títulos assim de livre risco. Por quê? Estamos falando de Estados Unidos, né? Economia número 1 do país, está lá, por mais que está capengando, mas está honrando com suas dívidas, um país sólido, né? Mas ele paga só um pouquinho de taxa de retorno de juros pelo empréstimo, mas paga. Você sabe que olhando para trás, para o histórico, puxa, ele tem pagado. Então, poxa, para que você coloque o seu dinheiro, seja você, imagina você um banco, né? Para que você seja credora
de um país que está assim, digamos assim, já bem endividado, já está rolando dívida do passado para frente, tá? O índice da sua dívida é muito alto, ou seja, ele está pareando ali com o PIB, quase 100% do PIB. Esse país ele vai ter que ter algo assim de muito atrativo para você. Por exemplo, ele vai ter que oferecer uma taxa de retorno muito mais alta que em relação àquele país que você sabe que é um país soberano, um país que oferece um título de livre risco. Não é que seja 100% livre, tá? Não existe risco assim livre, mas quando se fala, isso é um termo muito técnico, muito utilizado em finanças corporativas, mas a expressão ativo de livre risco significa que é um ativo conservador, que significa que a chance de você perder dinheiro realizando aquele investimento é muito pequena, ela é muito baixa. Você tem um histórico bom de pagamento daquela instituição, daquele país, por exemplo, e aí você acaba tendo uma confiança muito grande. Tá certo, gente? Então a dívida de um país, ela está relacionada com essa ideia sim de risco país. Tem um outro artigo aqui, eu até postei para vocês, eu achei bacana, que ele complementa a dívida pública, né? Só lembrando aqui que dívida pública é a soma da dívida interna e também da dívida externa, tá? Geralmente os países são endividados porque o que ele tem de arrecadação não é o suficiente para cobrir todo o seu déficit orçamentário e por isso ele vai buscar captar recursos, seja de forma interna ou seja de forma externa. Quando ele busca captar recurso tanto de forma interna como de forma externa, ou ele vai emitir título, e aí a gente chama essa dívida de dívida mobiliária, ou ele vai simplesmente fazer um acordo. O governo ele faz um acordo com uma empresa lá de fora que vai emprestar dinheiro para ele. Por exemplo, um banco, tá? Um JP Morgan da vida, ou ele chega, por exemplo, lá no Fundo Monetário Internacional, lá no Banco Mundial, e ele firma um acordo. Ele não está emitindo título, ele simplesmente está firmando um acordo. Mas é importante entender como que é criada essa dívida, tá? Dessas duas maneiras. Ou pela emissão de um título ou por meio de um acordo. Essa dívida ela vai ser interna ou quando o dinheiro, o recurso é captado aqui dentro, tá? Ele pode ser captado via acordo, quando o governo faz um acordo com uma instituição, uma empresa, um banco, por exemplo, ou quando ele emite títulos, certo? Quando ele emite títulos, ou as empresas, os bancos vão comprar esses títulos, geralmente são eles que mais que compram, né? Tem poder para isso. A gente também, sendo pessoa física, a gente também pode contribuir aí sendo credor do governo federal, né? Comprando fração de título do governo, ou o governo ele também pode fazer acordo internacional, acordo lá fora com outras instituições, tá? Seja empresa privada, seja instituições como essa que eu acabei de falar, o FMI, né? Fundo Monetário Internacional, ou ele pode também emitir títulos para que essas empresas ou essas entidades também venham comprar os títulos do país. Ou seja, quando a gente compra título, a empresa compra título, a gente na verdade está financiando uma dívida, né? A gente está falando assim, ó, toma aqui o dinheiro que você precisa para pagar as suas contas, e em troca me dá essa nota promissória aí, me dá esse cheque predatado aí, tá? Então, vamos entender que o título seria isso, né? Um cheque predatado, né? Você segura esse cheque como uma garantia que você vai receber esse dinheiro futuramente. Na verdade, garantia não tem, tá, gente? Pode ser que não receba, tá? Então, por isso que tem essa ideia de, puxa, eu vou buscar o que como referência? Estados Unidos, tá? Um governo soberano que emite títulos sólidos, emite títulos de livre risco, né? Ativos de livre risco. Porque se a gente olhar para o histórico, mas ele paga pouquinho, mas ele paga. Se olhar para o histórico, ele tem pagado. E, pasmem vocês, os governos, eles se endividam muito, tanto internamente como externamente, e os governos, eles rolam dívida para frente. Mas por quê? O que é rolar dívida? É tipo assim, o Brasil acabou de fazer um empréstimo de 200 bilhões de dólares. Caramba, é dinheiro, hein? É muito dinheiro. Mas ele teve que tomar esse dinheiro emprestado, 200 bilhões de dólares. Em vez de ele devolver, qual o vencimento desse título? Estamos em 2021, vamos colocar aqui o vencimento desse título novembro de 2024, daqui a 3 anos, só para citar um exemplo. Então, daqui a 3 anos, em vez do Brasil
devolver os 200 bilhões de dólares e mais os juros que ele prometeu por tomar esse dinheiro emprestado por esse tempo, ele simplesmente devolve os juros. Beleza. Só que aí ele continua trabalhando com o chamado principal, né, que é os 200 bilhões que ele pegou emprestado, só que daqui a mais um tempo ele vai e paga juros em cima desses 200 bilhões. Os países geralmente fazem assim, eles rolam dívida, ficam rolando, gente. E se vocês buscarem informação na internet aí de rolagem de dívida, até dos Estados Unidos, tá? Eles rolam dívidas aí há anos, décadas, fica rolando. Só que assim, não pode deixar fugir do controle, né? Vai pagando juros direitinho, porque senão quebra a economia no meio. Então aí, falando aqui do risco, né? Que ele é um assunto complementar à dívida. Então, olha só, olha aqui, ó, o risco país, aí vocês anotem assim, ó, surge como uma forma de mensurar a probabilidade de um país honrar com seus compromissos financeiros e com os pagamentos dos títulos emitidos. Ah, e aí tem muito desse negócio de confiança, né? Puxa, mas para quem que você está emprestando o seu dinheiro? Aliás, título de qual país, de qual governo que você está comprando? Ah, eu estou comprando daquele país, daquele governo que está extremamente endividado, o histórico dele não é legal, os últimos títulos que ele emitiu, ele ainda não pagou os juros sobre esse título, então, puxa, aí o risco está relacionado a isso, né, ao histórico de pagamento do país. Um conceito que representa o quanto o rendimento de um título emitido por um país deve pagar mais em relação ao título soberano de livre risco. E aí, como eu falei para vocês, eles tomam como referência geralmente os Estados Unidos. Né? Quanto que os Estados Unidos está pagando de remuneração anual, em termos de taxa de retorno, né, percentual, por ano. Geralmente é por ano, tá, gente? Ah, tá pagando tanto. E o outro tá pagando quanto? O outro tá pagando 5% a mais, 10% a mais. Você pensa, nossa, mas a diferença é tamanho. Então, por aí você imagina, né? O risco de você estar investindo naquele país lá, ele vai ser muito mais alto, porque o retorno que ele está prometendo ele é muito alto. Será que ele vai conseguir pagar tudo isso? Tá? Então, geralmente, essa relação de risco e retorno, elas caminham juntas, tá? Conjuntamente uma coisa com a outra. Tem algumas empresas que elas são responsáveis por calcular alguns índices que vão mostrar esse chamado risco país. Eu acredito que vocês já ouviram falar, de repente vocês já viram passar em algum jornal, a instituição internacional classificadora de crédito atribuiu uma classificação de risco do Brasil assim, se é que vocês já ouviram. E elas atribuem lá umas notas de crédito, tá? Com um conjunto de letras e números, e aquela nota de crédito ela vai falar assim, puxa, tá bom para você investir nesse país ou não tá legal para você investir nesse país. São as chamadas agências classificadoras de crédito. E elas fazem isso ano a ano. Elas fazem tanto com o país, né, com o governo, elas fazem com algumas empresas. Tá? Então não se espantem se uma hora vocês, de repente, eu estou interessado em comprar, por exemplo, uma ação de uma estatal, aí, por exemplo, da Petrobras, da Vale do Rio Doce. Você olha lá na página dela e você vê que tem uma nota de crédito atribuída para ela. Ora, ela vai estar verdinha, positiva, ora ela não vai estar muito legal, né? A nota de classificação de crédito do país foi rebaixada. Eu não lembro exatamente, gente, porque é uma sequência de letras, por exemplo, letras maiúsculas, letras minúsculas, mas que se você olhar lá na nomenclatura, na descrição lá embaixo, ela está escrito exatamente o que significa aquela nota, né? Ou seja, a nota ela vai mostrar basicamente o desempenho ou do governo ou da empresa. Se o país melhorou, ele conseguiu liquidar boa parte da sua dívida. Hoje o país está com uma dívida controlada, a chance dele conseguir honrar com seus pagamentos futuros ela melhorou muito. Então a nota de classificação de crédito para esse país, ou para a empresa mesmo, uma Petrobras da vida, uma Vale, ela melhorou, tá certo?
Então é feito muito o uso dessas, né, notas de classificação de crédito por essas agências, né, que fazem todo esse estudo, esse levantamento e atribuem essas notas. Então, voltando aqui, aí tem esses nomes aqui, esse índice, né? EMBI é calculado pela média ponderada dos retornos diários. Olha, ele vai refletir o spread a ser pago pelas economias emergentes em seus títulos. Economia emergente, para quem não sabe, é uma economia que ela está emergindo, ou seja, ela saiu daquele status de país bem periférico, pobrezinho. Hoje é uma economia que ela está se reerguendo, está se alavancando, ela está produzindo muito, ela está importando, ela está exportando, ela está produzindo dinheiro, ela está prosperando. Essa é a ideia de país emergente, economia que está se levantando, está se destacando, por exemplo, no cenário mundial. Né? O spread, como eu falei aqui, ó, spread, ele vai ser a diferença entre o retorno. O que é o retorno? O título está rendendo 5% ao ano, 10% ao ano. Isso é retorno, tá? Então, esse spread ele vai ser a diferença entre o retorno da economia emergente. Por exemplo, vamos pegar o Brasil como exemplo, tá? Os títulos da economia brasileira em relação, por exemplo, aos títulos dos Estados Unidos, né? Que é considerado como uma economia soberana, tem lá os seus títulos que são títulos considerados como os títulos de livre risco. E aqui esse índice aqui calculado ao longo do tempo, a gente tem esse comportamento para ele aqui, ó. Aqui no texto, disponibilizei, depois vocês vão ler, nesse site aqui, ó, olha só o que ele coloca. Quando se diz que o IMBI de um país está na casa dos 500 pontos, isso significa que seus papéis, ou seja, os papéis, gente, são os títulos, tá? Tecnicamente é chamado de papel, porque isso aí é lá desde antigamente, quando foi criada a Bolsa de Valores, não tinha meio eletrônico digital, tudo era anotado realmente no papel. Então, e aí até hoje, né, de forma convencionou-se chamar de papel. Você compra uma ação, você compra um papel, você compra um título público ou privado, você está comprando um papel. É assim que se fala, tá? Então, olha só, quando esse índice para esses papéis, ou seja, esses títulos nacionais, vamos falar, por exemplo, o título do Tesouro Direto, ele chega a 500 pontos, significa que, que os títulos nacionais oferecem taxa de retorno 5% ao ano acima das pagas pelos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Então, tome cuidado com isso. Quando vocês verem que tem um país que ele está pagando muito, está dando uma diferença muito grande, fiquem meio assim, tá? Não é que o investimento não vai dar certo, é que a chance de não dar certo é muito grande, tá? Lembre-se que eu falei, risco e retorno são duas coisas relacionadas. Entenda que quando o retorno prometido é muito alto, significa que o risco ele não pode ser baixo, ele é alto também, né? Aí aqui a gente tem esse histórico, daí eu cliquei aqui, o IPA Data, é o banco de dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E aqui a gente tem a série histórica plotada nesse gráfico, está aqui, ó. Vamos abrir para ver? Nossa, está meio ruim de ver aqui. Já era para tá aparecendo o gráfico aqui. Ó, a série está aqui. Apertar em Enter aqui, dar um F5. Aqui, ó, apareceu. Estão vendo aqui, gente? Ó, 300, aí ele desceu lá, 260 e tal. Mas ele não chega a 350. 350 seria o quê? O Brasil está pagando um retorno aí equivalente a 3,5% a mais em relação à média dos retornos dos títulos dos Estados Unidos. Seria basicamente isso. Tá? Então, de acordo com essa metodologia aqui que a gente viu aqui, os 500 pontos seria 5%, que é um valor muito alto. Ou seja, quando está chegando esse valor aí, eles consideram que o risco, digamos assim, de você colocar dinheiro nesse país, comprar um título do governo desse país,
e não receber exatamente o prometido, ele é muito mais alto. Então aqui, pelo histórico do Brasil, a gente vê que é algo que está mais controlado, apesar que essa série aqui ela é nova. Se vocês verem aqui, a origem dela é o ano de 2019, a gente está em 2021. Apesar que aqui pegou só de 2021, tá? Ela é uma série recente. Pessoal, vocês ficaram com alguma dúvida até aqui? Em relação à dívida pública e ao risco país? Perguntem. Jéssica, Letícia, Darione. Não tem nenhuma pergunta? Tem. Periodicamente, foi a Jéssica que perguntou, né? Tá, existem aquelas agências classificadoras de crédito, uma delas se escreve Reuters, mas pronuncia assim Reuters. Deixa eu ver se eu entro aqui. Tem outras também, tem umas 4, 5 aí a nível internacional. Olha aqui é o site dela aqui. Essa empresa ela é responsável por fazer isso. Tem que registrar. Mas enfim, ela é responsável por fazer esse levantamento, seja de uma empresa ou seja do próprio governo. E aí ela busca uma série de informações, ou da empresa, né, como eu dei o exemplo da Petrobras, já foi feito para a Petrobras, já foi feito, não, é feito periodicamente, né, por ser uma estatal, também da Vale, né, da Vale do Rio Doce. Então elas compilam informações financeiras, tá, de caráter financeiro ou do governo dessas empresas, e de acordo com as informações de empresa, informações financeiras, fluxo de caixa, histórico de pagamento, dentro das métricas estabelecidas por cada uma dessas agências, que não são as mesmas métricas, tem lá suas diferençazinhas, tá? São poucas, mas tem. Elas vão conseguir estabelecer essas notas chamadas notas de crédito. Tá? As notas elas são um índice que elas vão funcionar como se fosse uma espécie de termômetro e elas vão falar assim, olha, Brasil melhorou, agora ele avançou a sua nota de crédito dessa nota para essa outra nota aqui. E aí isso aí acaba abrindo os olhos, principalmente dos investidores externos, internos também, mas principalmente dos externos, que é o povo que realmente tem dinheiro para colocar aqui dentro, né? Grandes bancos aí, como por exemplo o JP Morgan, aí eles ficam mais animados. Poxa, né? Porque aí vem aquela ideia da confiança, melhorou a nota de crédito do país, porque ele conseguiu saldar, liquidar parte de suas dívidas. Agora ele saiu, por exemplo, da situação de um país devedor para uma situação de país credor. Olha só, gente. Quando diz que o Brasil saiu da situação de país devedor para país credor, não significa que ele pagou todas as suas dívidas. Significa que agora o saldo que ele tem em caixa, junto com esses órgãos externos para saldar a dívida, é muito maior que a própria dívida. Tá? Normalmente os governos eles fazem depósitos junto a essas entidades internacionais, como por exemplo o Fundo Monetário Internacional, e esses depósitos eles funcionam como uma espécie de garantia para saldar parte das suas dívidas. Então é assim, você pega dinheiro emprestado, só que você também tem um caixa seu onde você realiza esses depósitos. Não é simplesmente chegar, eu preciso de 200 bilhões. Tá? Você tem que ir lá depositando como se fosse uma espécie de fundo. Tá? Vamos fazer uma analogia aí, um plano, por exemplo, um plano de saúde. Né? Você ficou doente, quer ir no hospital privado, ficar internado, mas você nunca pagou uma parcela do plano de saúde. Seria mais ou menos assim. Os governos eles têm essa obrigação lá de manter lá seus depósitos, seu caixinha, como uma espécie de reserva para saldar pelo menos parte da sua dívida, né? E quando se fala que um país ele sai da situação de devedor para uma situação de credor, significa que agora ele tem um caixa maior
em depósitos que ele fez, por exemplo, lá no Fundo Monetário Internacional, que supera, que é muito maior que a própria dívida que ele tem com esse órgão, com essa instituição, tá? O que é muito bom. Então, dever é ruim? Não, dever não é ruim, de forma alguma. O governo utiliza esse dinheiro para trabalhar. Mas uma vez mais que a dívida dele está controlada, ele não está muito alavancado, ele está conseguindo ano a ano pagar os juros dessa dívida, ainda que ele role o principal adiante. O que é o principal? Ele pegou 200 bilhões com vencimento para um ano, para o pagamento dos juros. Daqui a um ano ele vai e paga aquela parcela. Quitou os juros, mas ainda ficou o principal. Beleza, continua devendo o principal. Daqui a um ano, ele vai, em vez de ele devolver os 200 bilhões, ele quita somente novamente os juros da dívida e por aí vai. Até o momento que ele fala, puxa, agora eu vou conseguir quitar tudo, vai lá e quita. Funciona mais ou menos dessa forma, tá? Então, pessoal, vamos lá, fazendo um breve resumo, tá? Geralmente todos os governos têm dívida. Por que ele precisa se endividar? Porque os governos eles têm um negócio chamado déficit orçamentário. Ou seja, é feito todo um plano de governo onde lá serão lançadas todas as despesas governamentais. Todas. Em cima disso, o governo sabe que é altamente provável que ele não consiga arrecadar impostos no sentido de usar o dinheiro do imposto para quitar essas obrigações que ele tem, com folha de pagamento de funcionário público, de manutenção de prédios, escolas, hospitais, de forma geral, construção de vias, manutenção de programas sociais. Ele sabe que, puxa, na certa ele vai ter que buscar dinheiro de uma outra maneira. Ele não pode chegar na Casa da Moeda e falar, imprime dinheiro para mim. Ele vai inflacionar a economia. Por natureza, ela já se inflaciona, né? Por força de oferta e demanda. Imagine se ele chegar e falar, Casa da Moeda, imprime dinheiro. Não, ele não pode. Então ele vai ter que se endividar. Como que ele se endivida? Como que se origina essa dívida pública? E a dívida pública, lembrando que é a soma da dívida interna, dívida que o Brasil tem aqui com os brasileiros, e também da dívida externa, o dinheiro que ele pegou emprestado dos estrangeiros, lá de fora, dos Estados Unidos, de outros países, por exemplo, de empresas de outros países. Então, como que o governo faz para originar essa dívida? Ou ele emite título, e aí esse título pode ser tanto título doméstico, né, e aí ele vai se financiar com moeda nacional, com o próprio real, vendendo esses títulos ou para pessoas físicas como nós, ou, por exemplo, para empresas, como, por exemplo, bancos privados, né, aqui do Brasil, ou ele vai emitir título internacional, tá? E aí ele vai emitir título para as empresas lá de fora comprarem e financiarem nossa dívida. Ou se não for pela emissão de títulos, e aí nesse caso a gente chama de dívida mobiliária, o governo ele pode simplesmente fazer um acordo. Ele faz um acordo comercial com uma empresa, um conjunto de empresas aqui no Brasil, e aí normalmente é com empresa, não é com pessoa física não, tá? Com um grande banco, e o banco financia ele, você precisa de tanto, toma aqui o dinheiro, e lá na frente você me paga, beleza. Ou então o governo ele busca fazer um acordo com outro país, com um órgão de outro país, com uma instituição ou mesmo uma empresa de outro país. Pronto. Então, como que se origina a dívida? A dívida se origina ou por meio de emissão de título ou por meio de um acordo. Quando é feita emissão de título, ela pode ser tanto emissão interna, para que a gente possa comprar, as empresas daqui do Brasil possam comprar, também pode ser emissão externa, né? Títulos que vão ser emitidos para estrangeiros comprarem, né? Ou pessoa física ou governos ou empresas de outros países para comprarem, tá? Então é assim que se origina a dívida. Ela tem, e aí é disso que surge o chamado lastro, né? A origem do Tesouro Direto. Da onde ele é lastreado como? Ou seja, ele tem origem onde? Como que se origina o título, os títulos do Tesouro Direto? O famoso programa Tesouro Direto, que tem lá uma série de títulos disponíveis para mim, uma pessoa comum, e comprar. Eu já comprei, tá? Comprei, lembro que em 2014 eu comprei na melhor época, só que eu não segurei eles, não. Logo eu vendi, estava pagando quase 18% ao ano, gente. Muito boa aquela época lá. Tá? Pessoal, ficou claro esse assunto de dívida?
Dívida e risco país. Sim, professor. Oi? Se o sim, sim, é. Hoje ele está na situação de credor, tá? Por mais que ele está ali, a dívida interna está batendo ali na casa dos 80% do PIB, né? Um pouco mais de 80%, mas ele está numa situação, ainda está na situação credora, né? Espero que continue, né? Tanto internamente como externamente, né? Principalmente externamente, porque a dívida externa do Brasil hoje ela é baixa, ela não é tão alta assim. No passado ela já foi muito alta, em épocas mais remotas aí. Tomara que continue assim, disso para melhor, né? Tá bom? Eu estou gravando essa aula aqui, eu vou disponibilizá-la para vocês.